Boa noite a todos. Temos connosco hoje o capitão da nossa seleção nacional, o Luís Tavares. Luís, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para estares aqui presente hoje e para termos esta conversa, e boa noite também para ti. Boa noite, desde já agradecer esta oportunidade. Acho que é uma excelente iniciativa e estou desejoso de responder às perguntas e vamos lá. Claro, nós é que agradecemos. Luís, é um bocado inevitável quando falamos de hóquei em Portugal o teu nome não ser logo um nome associado ao desporto. É natural. É natural que quando se fala em hóquei, lá está, seja o Luís Tavares, capitão, como é que surge a modalidade na tua vida? Por assim dizer, como se costuma dizer, já há algum tempo que andas nestas andanças, mas recuando um bocadinho, como é que surge o hóquei? Assim, eu lembro-me, e por acaso é curioso, eu lembro perfeitamente do meu primeiro treino, onde foi, lembro-me de um exercício que eu fiz no primeiro treino, não me lembro exatamente quando comecei, sei que tinha 9 anos, e lembro-me que surgiu o interesse, isto porque eu estava com colegas meus da escola e não sei bem o porquê, convidaram-me para experimentar, eu vi os meus colegas experimentar, decidi experimentar também e pronto, a partir daí acho que foi, não foi amor à primeira vista, mas foi um desporto que eu achei estranho, e depois também tomei o gosto e a partir daí continuei sempre a jogar até aos dias de hoje. Pegando no que tu disseste, ao início pareceu-te estranho, não é? Porque acabas por ser convidado e tens esse primeiro contacto com a modalidade, mas porquê? O que é que tu sentiste depois dessa estranheza, por assim dizer, para te dar a motivação para pensares isto até é giro, vou experimentar e quero jogar esta modalidade? Naquela altura também, pronto, era um miúdo, tinha 9 anos, mas a minha única motivação que eu tinha foi mais porque tinha bastantes, não bastantes, mas tinha alguns amigos ligados à modalidade. Por exemplo, o David Franco, que nasceu, basicamente eu nasci na mesma cidade que ele e já nos conhecemos desde miúdos, desde de infância, não sei de que idade, 5, 4 anos, não sei. E sabia que ele também estava a jogar e também pronto, foi um fator-chave e depois para ter continuado no hockey também ele e o pai dele foram um fator importante para o meu desenvolvimento também. E porquê que optas pelo hockey, para além de todos desses fatores que acabaste de enumerar, porque o hockey e não outra modalidade qualquer, seja ela coletiva ou individual? Eu lembro-me, pronto, eu sempre fui apaixonado por futebol, sou louco por futebol. Eu lembro-me na altura eu passava os dias a jogar futebol, até por curiosidade, o sítio onde eu conheci o hockey, eu estava a jogar futebol, que nós estávamos num campo onde passávamos dias a jogar futebol. Eu lembro-me que ia de esteiras de casa, andava 20 minutos para jogar futebol, mas entretanto nunca me desenvolvi num clube, nunca tive num grupo coletivo de futebol, assim dizer, num clube. Entretanto o hockey apareceu primeiro, como eu tinha dito, tinha os meus amigos, eu acho que isso foi o fator-chave. Apesar de hoje em dia continuar a gostar de futebol mesmo. Sim, mas ainda bem que enverdaste pelo hockey, porque senão teria-se perdido certamente um grande talento. Ou também podemos dizer que perdemos um grande jogador de futebol, não é? Nunca se sabe. Isso não saberemos. Agora, a título de curiosidade, e para que todos também possam conhecer um bocadinho melhor o Luís, enquanto pessoa, quais é que são os teus hobbies ou outras coisas que gostes de fazer, para além, obviamente, de praticar hockey? Assim, eu gosto bastante de estar com os meus amigos. Também sou uma pessoa bastante de estar em casa, apesar desta altura estar a ser complicado e já chateia. Mas eu gosto de estar com os meus amigos, gosto de ter uma boa conversa, gosto de estar a ver e a falar. Isso é o que mais me motiva, pronto. Ir ao cinema, jantar fora, almoçar fora, coisas normais. Basicamente é isso. Também gosto de praticar os desportos. Jogo bastantes vezes com os meus amigos pádel. Não sei se eles estão a ver, mas eu sou o melhor jogador de pádel. Não sei se eles querem admitir isso aí ou não. Mas pronto, faço pádel, jogo a bola, essas coisas.
Se calhar agora arriscaste um bocadinho que eles apareçam aí e se calhar vão contrariar essa tua afirmação. Não sei. Mas eles estão a mentir de certeza. Então. Luís, voltando um bocadinho agora ao hockey, se tu tivesses que enumerar as características fundamentais de um jogador, sejam elas os atributos físicos ou psicológicos, não sei por onde é que queres começar, quais é que seriam essas características? O que é que tu achas que é necessário para ser um jogador de hockey? Pá, por acaso é uma pergunta interessante e não estava nada à espera. Pá, acho que não existe um jogador perfeito. Acho que todos os jogadores têm características que são melhores ou piores em certos aspectos, mas na minha opinião eu prefiro um jogador que goste de trabalhar, que mostre vontade, do que um jogador que seja preguiçoso, mas seja o melhor jogador na mesma. Eu acho, pá, basicamente é isso. Eu gosto mais de uma pessoa que trabalhe, que mostre trabalho, apesar de, para mim, o aspecto técnico é bastante importante. Mas, por exemplo, eu como treinador, não consigo te responder essa pergunta de jogador para jogador, porque basicamente estou-me a lembrar de outros jogadores e não quero responder assim. Mas, por exemplo, eu como sou treinador, eu gosto muito de um jogador que dê o máximo pela equipa. E isso para mim é bastante importante. Gosto muito do coletivo, gosto muito. Isso para mim é o que me motiva e o que me faz continuar, por exemplo, a querer treinar. Por isso, basicamente, isso para mim é a característica mais importante: é o facto de isto ser um desporto coletivo e a vontade de trabalhar e a paixão que se mostra pela esta modalidade. Acho que é isso o mais importante. O resto vem por acréscimo. É claro que se eu tiver-te a dizer técnicos, como a finta ou com outros qualquer movimento, o passo de recepção, óbvio que para mim é fundamental, porque acredito que 90% do jogo é baseado em passo e recepção. Depois é óbvio que temos aspectos físicos, a resistência, pronto, esses aspectos também são importantes. Claro, portanto, tu vais valorizar sempre, colocar primeiro sempre, aliás, vais colocar sempre em primeiro lugar o esforço, a dedicação e a entrega. Correto? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque estamos a falar de uma modalidade coletiva, não estamos a falar de uma modalidade individual. Claro. E assim sendo, quando começaste, também tu próprio, como já referiste anteriormente, havia um desconhecimento, por assim dizer, da modalidade. Tu consegues descrever desde o início o teu percurso, o que tu foste fazendo, a forma como foste fazendo, a mentalidade que foste tendo ao longo do teu percurso, desde esse primeiro contacto com a modalidade até chegares a sénior? Pá, já lá vão muitos anos, não é? Eu comecei com 9 anos, mas lembro perfeitamente, pá, os meus primeiros anos não foram complicados, foi normal, era miúdo, tinha 9 anos, na altura também não jogava muito. Pá, basicamente, quando eu comecei andei 2 anos e meio, 2 anos e meio, sem jogar muito. Pá, era um miúdo que estava no início, na fase de iniciação. A partir daí, lembro-me que nós tínhamos uma equipa que era o Casquilhos. Lembro que nós tivemos 3 anos sem perder um jogo, apesar de só termos ganho 2 títulos. Na altura era por grupos e nós empatávamos e perdíamos por golos. Pá, a partir daí, passados os primeiros 3 anos, o Casquilhos infelizmente acabou. Eu fiquei, isto aqui não tenho a certeza, se fiquei um ano sem jogar ou se no ano que eu joguei. Eu sei que tive um ano a treinar sozinho com o David e com o pai dele, o Agostinho, que foram importantes para mim, mas não sei se foi 2 anos após o Casquilhos acabar ou no ano logo a seguir. Nessa altura, o David juntou-se ao Lisbon, isto ainda éramos na altura sub-14, se não estou em erro, e eu decidi juntar-me não à equipa de David, mas na altura a Carris. Lembro-me que no primeiro ano fomos campeões. Pronto, a partir daí tive, não tenho a certeza, 2, 3 anos na altura nos miúdos. Depois decidimos fazer os séniores na Carris. Já éramos todos miúdos. Eu tinha, não sei, 16, 17 anos. Na altura tinha ficado fora da minha primeira seleção de sub-16. Entretanto fui ao sub-18 com 14 anos. Depois criou-se a Carris de séniores. O meu primeiro ano
Não foi complicado, tivemos um ano que perdemos quase os jogos todos, mas não foi complicado porque acho que foi bastante divertido e deu para crescer muito. Lembro-me do meu primeiro jogo de séniores. Depois, entretanto, não tenho a certeza se eu fui para a Alemanha ainda na altura da Carris ou se na altura do Atlético, porque entretanto a Carris acabou devido a problemas financeiros, acho eu, que houve naquela altura. Acho que foi na altura da crise, não tenho a certeza. Juntámos ao Atlético, mas eu não tenho a certeza se no meio disso foi quando eu fui para a Alemanha ou se foi na altura do Atlético. Sei que depois em Portugal juntei-me ao Atlético, tive na Alemanha um ano não, pronto, cheguei a uma época, mas não foi um ano. E depois juntei-me na Casa Pia. Não tenho a certeza se tiver mais outro clube. Tive no Venlo, claro, mas entretanto em Portugal, Carris, Atlético e Casa Pia, se não estou em erro. Agora estou um bocado baralhado, confesso. Mas basicamente foi isso. Joguei metade do ano no Gladbach, entretanto voltei para Portugal, acabei aqui a época em Portugal. Depois juntámos na Casa Pia, isto é que eu não tenho a certeza, mas pronto, juntámos na Casa Pia. Entretanto, eu nunca joguei na Casa Pia em hockey em campo, até este ano. Entretanto, eu andava a jogar hockey de sala no Casa Pia, mas hockey em campo no Venlo. Joguei quatro épocas no Venlo, uma de sala no Venlo e o resto foi tudo no Casa Pia. Entretanto, houve inúmeras seleções, de sub-16, sub-18, sub-21 e séniores. Claro, já falaremos também um bocadinho dessa tua experiência lá fora. Entretanto, enquanto tu descrevias e muito bem o teu percurso, surgem os tais comentários do Paddle que, pelos vistos, não são tão unânimes como tu fazias crer. Não estou a ver os comentários. Por acaso não estou a ver. Mas pronto, não é consensual que sejas o melhor jogador de paddle, aparentemente. Pronto, é opiniões. Luís, lá está, como tu falaste, foste jogando, foste também tendo alguns períodos de pausa, por assim dizer, mas enquanto fazias o teu período de formação, tu lembras-te quantas horas é que treinavas? Ou melhor, quanto tempo em que empregavas no teu desenvolvimento enquanto jogador? Pá, eu lembro, eu tive um ano sem jogar em nenhum clube. Basicamente treinava sempre com o David e com o pai, com o Agostinho. Pá, se disse, não quero estar a parecer ridículo, nem exagerado, mas quase todos os dias já era, de certeza. Eu, pelo menos, até a data de hoje, lembro-me de um treino que nós fizemos, era, pá, não estou a exagerar, 7h45 da manhã, 8 da manhã, só para treinar um para um ou um passe e recepção. Sei que eram muitas horas e na altura esse foi a altura mais importante para mim, porque antes disso, como eu já tinha dito, era um jogador que não jogava muito, era um miúdo. Nós éramos bastantes e na altura eu ainda era muito jovem e não sabia jogar. Não sabia jogar, basicamente foi isso. E a cena que eu tive foi muito importante para mim, porque deu para treinar tudo. Na altura o David já é o jogador, não é o jogador que é hoje em dia, mas na altura já destacava bastante. E eu sempre gostei de desafios e na altura, na altura era um jogador fraco e quando tive aquele ano, a partir daí foi quando começou a minha ascensão. Tornei-me outro jogador, também cresci, não é? E essa altura foi bastante importante para mim, mas para eu estar a responder essa pergunta não te consigo dizer, mas treinávamos bastantes horas e às vezes 2 vezes por dia e isso treinávamos, sim. Isso tenho a certeza absoluta. Tu consegues dizer com grande vontade como acabaste de fazer? Eu era mais novo, não sabia jogar, ou estava a aprender, ou então estava num determinado clube e não jogava muito. Achas que essa parte também em que tu foste quase, digamos, forçado a ter que melhorar, te ajudou a chegares e a conquistares aquilo que tu conseguiste até hoje? Não quero dizer que foi forçado, mas como eu disse, eu gosto e sempre gostei de desafios. Não gosto de ser o pior em qualquer coisa, eu gosto de ser sempre o melhor. E isso para mim, na altura, foi um desafio para mim, porque na altura não jogava. Também, se calhar, naquela altura não era tão apaixonado pela modalidade como hoje. E
também na altura, quando eu me juntei ao David, não sabia bem aquilo que eu estava a fazer, e a partir daí, se calhar foi quando eu comecei a apaixonar mais, e eu sentia que o David era muito melhor que eu, e foi um desafio para mim, também o pai dele também, eu lembro-me que fazíamos bastante um para um contra ele, e como foram tantas horas investidas, senti também que era, se eu tivesse assistido naquela altura era um bocado ridículo, por assim dizer. Por isso, pá, sempre fui uma pessoa que gosta de desafios, aceita desafios e não gosto de ser. Gosto de ser sempre o melhor em qualquer coisa que eu faço. Seja uma coisa ridícula, eu gosto de ser o melhor. Claro, é uma característica tua e que certamente te ajuda a atingir aquilo que tu queres atingir. Sim, tanto a nível profissional como pessoal. Isso é certo. Já falaste muito do David e dos treinos que fazias com ele e daquilo que aprendeste com ele. Eu pergunto se tens alguma referência máxima, por assim dizer, no desporto, alguma figura que tu sigas e que tentes sempre inspirar nela, seja a nível da postura, a forma como abordam um treino, a mentalidade que tem para um jogo. Tens uma figura assim presente ou vais-te inspirando? No hockey, estás a falar no hockey. Se quiseres falar no hockey e também no geral, digamos assim, no esportista. Pá, se eu tiver que responder essa pergunta, pronto, essa situação do David e do pai foi um processo bastante importante. Depois tive outros processos na minha, na minha carreira que foram bastante importantes para mim e que foi quando eu me juntei aos séniores na seleção. Pá, houve muita gente que me ajudou bastante e via como exemplo, tal como hoje, como respeito cada um, mas não tenho nenhum ídolo, tanto internacional como nacional, não tenho nenhum ídolo. Tenho sim pessoas que eu respeito muito, que valorizo e que sei que me ajudaram bastante como jogador e como pessoa, porque também foi um fator bastante importante que eu retirei nos meus tempos de seleção, tanto sub-17 até aos séniores. Mas se eu tiver que dizer nomes, tenho inúmeros nomes. Aprendi com muitos: o Carlitos, Bruno Santos, Pilhas, Catita, tenho Pedro Santos. Tenho vários nomes que eu podia estar aqui a dizer que me ajudaram tanto a nível como pessoal, como profissional, como jogador, como tudo. Isso não tenho a menor dúvida. Eu vou pegar agora aqui numa pergunta do Miguel Ralha, que é que vai a propósito do que estávamos a conversar. Quem é que é melhor hoje em dia? Tu ou David? Depois de tantos treinos juntos? Ai, ai, ai. É assim. Pá, eu respondendo pessoalmente, não te consigo responder. Sei que muita gente fala sobre isso, toda a gente tem uma opinião diferente e eu respeito e percebo, não tenho nada contra isso. O David, eu já disse ao David, o David para mim é dos melhores jogadores da Europa, não tenho dúvidas nenhumas, mas por outro lado, sinto que eu tenho outras características que são melhores que o David e pronto, e é basicamente a resposta é essa. Pá, não, é uma pergunta difícil para mim, mas o David é dos melhores jogadores da Europa, sem dúvida. Agora, pá, não te consigo responder isso. Não consigo responder isso ao Miguel, ele próprio terá a opinião dele, de certeza. Mas como eu te disse e como eu aprecio um jogador, em termos coletivos, e o que é mais importante para mim, e segundo as minhas características, do que eu posso dar a uma equipa e das minhas responsabilidades, vendo eu como jogador como exemplo, definitivamente tinha que escolher eu, certo? Mas pronto, isso é uma resposta bastante complicada. Tal como o David, de certeza que ele vai dizer que é eu também vou estar a dizer que vou ser eu e o resto, pronto. E são dois jogadores diferentes, são dois excelentes jogadores e felizmente para nós são dois grandes jogadores portugueses. Basicamente são dois jogadores que deram muitas horas, trabalharam muito para hoje serem os jogadores que são. Isso é o mais importante e também é um bocado a mensagem que os mais velhos transportaram para mim e que eu quero transportar para os mais jovens que vêm a seguir. Isso é que é o mais importante. No nosso Instagram, como tu sabes, nós colocamos, demos a oportunidade a quem quisesse de lançar uma pergunta. E o José Seródio perguntou, tu acabaste por já responder alguns praticantes portugueses, mas ele perguntava também, para além de nacionais, quais eram as figuras que tu
em que tu te inspiravas, digamos assim, que tu gostavas de ver internacionais? Ok. Eu sei que o Zé gostava de ter ouvido o nome dele, mas pronto, infelizmente não o vou dizer. Espero que ele possa dizer o meu nome daqui a uns meses, ou assim, não sei, se ele for entrevistado. Mas nomes internacionais, pá, para ser sincero, eu não vejo muito hockey internacional. Via muito hockey internacional antes. Hoje em dia prefiro ver jogos e vejo muitos jogos da seleção que eu jogo. Pá, prefiro autocorrigir-me do que estar a servir de exemplo dos outros. Mas claro que já vi muitos jogos e tenho jogadores que eu gosto bastante de ver jogar, como o Van Doren. Basicamente essa é a minha o único jogador que eu gosto de ver jogar hoje em dia, o Van Doren. Não tenho assim mais ninguém especial, apesar de haver muitos excelentes jogadores, obviamente. Tu falas muito, lá está, já não é a primeira vez que tocas nesse ponto, de eu gosto de me ver a mim, isto estou-te a citar, gosto de me ver a mim e gosto de me autocorrigir. Tu procuras sempre mais, dá para ver isso em ti, procuras sempre desenvolver-te mais. Como é que tu consegues, digamos, no teu psicológico, como é que consegues lidar com essa necessidade de querer sempre mais, querer sempre ser melhor, querer atingir um patamar superior? Como é que fazes essa gestão do teu psicológico? Ah, foi aquilo que eu disse, gosto de desafios, gosto de ser o melhor em tudo. Quando eu tenho um jogo mau, sem necessidade de voltar a corrigir, às vezes não sinto a pressão de outras pessoas, mas sinto a pressão de mim próprio às vezes. Acho que também é um bocado normal, mas gosto de estar sempre a melhorar. Vejo bastante jogos e repetidos. Posso dizer que vi jogos de Liga Mundial 2015, já vi 40 vezes ou mais. Estou sempre a ver esses jogos e eu acho que é uma maneira de pronto, ganhar experiência, ver aquilo que fizemos mal, tentar corrigir, tentar fazer melhor nas próximas vezes. E pronto, basicamente é isso. Gosto de ser sempre o melhor. Não há nada que eu consiga te responder que eu pegue e diga eu quero ser o melhor por causa disto. Simplesmente é uma característica que eu tenho. Óbvio que tenho muitos objetivos e, tal como eu disse, como sou um jogador coletivo, tenho muitos objetivos em termos de seleção e eu sei que se não estiver a trabalhar para isso, nunca, eu ou os meus colegas, nunca vamos conseguir. É óbvio que isso é uma motivação extra para mim, não? Em nível de seleções e em nível de clubes, claro. A tua forma de abordar esta questão. A próxima pergunta que eu te vou fazer não é minha, foi feita pelo Martim Lima. E já que estás a falar que vês muitos jogos, vês jogos repetidos, ele pergunta-te o que é que tu achas do hockey em Portugal? O que é que eu acho de alguém em Portugal? Mano, sinto que é assim, eu tive 4 anos fora e parecendo que não tive presente numa realidade completamente diferente. Consegui tirar as minhas ilações durante os anos que eu estive lá fora e os anos que eu também alternando ia jogando cá a sala e agora campo. Pá, eu não te vou estar a dizer que o hockey português é mau. Eu tenho prazer em jogar aqui. Esta é a verdade. Foi aqui que eu cresci, foi com este hockey que eu cresci. Tenho prazer em jogar aqui. Mas por outro lado, tem um lado negativo que sinto que o hockey não evoluiu. Esse é o ponto mais negativo que eu tenho. Não é a forma como jogamos, mas sim o facto dos anos que eu tive fora e sinto que o hockey não teve evolução nenhuma em termos individuais, por exemplo, agora em número de equipas. Mas estou a falar em nível de jogo, sinto que o hockey não evoluiu em nada aqui em Portugal. Isto não quer dizer que para mim o hockey em Portugal seja mau, porque eu tenho prazer em jogar aqui, senão tenho a certeza absoluta que não tinha voltado para Portugal e tinha experimentado outra coisa qualquer, ou podia estar em Portugal e se calhar não tinha muito prazer em estar a jogar e estava a jogar por estar a jogar, que não é o caso, mas basicamente é isso. Acho que o que eu acho do hockey em Portugal é que não houve evolução nenhuma em termos de qualidade. É isso. Muito bem. Temos também um comentário do nosso diretor técnico nacional, Hugo Santos, a respeito, já que estás a falar muito dos séniores da seleção, que os mais velhos te ajudaram e te ensinaram, se podes contar algumas histórias a quem nos está a ver.
Se quiseres escolher. Tenho montes de histórias engraçadas e foram momentos fantásticos para mim, porque também era miúdo naquela altura, mas também não ficava para trás. Eu tinha 17 anos, mas também dava bem conta deles todos naquela altura já. Cá fora, não estou a falar a jogar hockey, estou a falar cá fora. Não, mas tenho bastante histórias. É um bocado incomodativo essa pergunta, porque eu sei que tenho aqui os meus pais a ver, mas pronto, eu vou contar uma história que não é nada de mal, já houve montes de histórias piores, isto aqui não é nada. Eu lembro perfeitamente uma vez que nós estávamos a ter um estágio em Lousada, não me lembro para que era, também não. Sei que estávamos em Lousada e estávamos a dormir nas camaradas. Lembro-me que eu tinha recebido uns ténis, não sei se o Pilhas estava lá, mas os ténis provavelmente foi o Pilhas que me deu, ou vendeu, não me lembro. E nós fomos treinar, e eu já estava a treinar com os ténis novos. Pronto, entretanto, quando nós voltámos às camaradas, eu fui abrir a caixa dos ténis para procurar os atacadores, ou não me lembro porquê, e quando abri a caixa deparo-me com um cagalhão. Deparo-me com um cagalhão humano dentro da caixa dos meus ténis. Mas pronto, isto aqui não é nada, atenção, já tive um monte de coisas piores do Pedro Santos. O Pedro Santos na altura era o meu pior inimigo na seleção, e o Carlinhos, apesar deles levarem na boca, mas esta foi só uma história ligeira, já houve coisas piores, e sinto também que para mim foi uma coisa importante, estas brincadeiras e a forma como eles me tratavam. Ao mesmo tempo, nunca me senti à parte, sempre tive integrado, apesar de ser muito jovem naquela altura, mas sinto que foi uma coisa que se perdeu bastante das seleções de hoje em dia, já de alguns anos para trás, para essas seleções. Foi a maior perda que tivemos, foi nesse sentido, na minha opinião. E são coisas que obviamente fariam parte, lá está, desse processo de acolhimento e de espírito, de criação de espírito de grupo. Já tocamos de uma forma muito ligeira nesta questão. Vamos agora abordá-la um bocadinho mais detalhadamente. Quando chegas a sénior, a dada altura tiveste passagens pelo estrangeiro. Saíste de Portugal para jogar. Como é que surgiram essas oportunidades e quais é que foram as tuas motivações para aceitar esses desafios? O primeiro clube que eu joguei lá fora foi onde o David está, em Gladbach. O David já estava lá, já estava lá há um ano. Eu, quando fui para lá, foi o segundo ano do David e foi o meu primeiro ano. Basicamente, a minha motivação foi ter a experiência de sentir como é que é jogar lá fora. Também naquela altura eu tinha, se não estou em erro, 18 anos, não tenho a certeza, 18 ou fazer 19. Também foi mais pela experiência também pessoal, para sair da zona de conforto, da casa dos meus pais, e isso ajudou-me bastante. Essa foi a minha maior motivação. Na Alemanha, e estando na Holanda também é a mesma coisa, mas também basicamente para ver que tipo de jogador que era, se era só bom aqui, se era bom o suficiente lá, se conseguia jogar. Isso também foi uma motivação, e claro, o facto do David estar lá foi muito mais fácil a minha adaptação e também a motivação, claramente. Quais, lá está, tanto na Alemanha como na Holanda, certamente que tiraste, que foram experiências diferentes para ti. Quais é que foram as principais aprendizagens que retiraste enquanto estiveste tanto num país como noutro? É assim, quando eu fui para a Alemanha, a minha experiência não foi assim muito agradável. Atenção, o hockey lá é excelente, outra capacidade sem dúvida, mas a minha experiência fora do hockey não foi a melhor, também porque eu não estive lá muito tempo, e também se calhar isso na altura foi um fator decisivo para eu não ter ficado lá muito tempo. Eu só estive lá 2 meses e meio nessa altura, entretanto voltei para Portugal e não decidi voltar para lá. Não, eu gostei bastante de ter jogado, razões de queixa, mas não me sentia bem. Mas
óbvio que aprendi muito, porque na altura, como foi o meu primeiro ano, o hockey era totalmente diferente, os treinos eram totalmente diferentes, a exigência era totalmente diferente. Eu, por acaso, lembro-me do primeiro treino que eu tive lá, eu lembro-me de estar a fazer passos com um colega, já não lembro se era o David, se era outro colega, eu lembro-me do treinador estar sempre a chatear-me, a dizer para passar a bola mais força, pronto, aí conseguimos ver logo que a exigência é diferente e conseguimos ver que eles puxam mais por nós do que aqui, o que é normal, porque o hockey é muito mais desenvolvido lá. Isto na Alemanha. Na Holanda a minha experiência foi totalmente diferente. Foi um hockey bastante diferente. É um hockey bastante diferente. É um hockey que eu apaixonei totalmente porque é um hockey que eu sentia-me livre para jogar da minha maneira em termos individuais e coletivos e isso fascinou-me. Quando eu decidi ir para lá, eu só queria ter a experiência de ter jogado um ano e eu estive lá 4 anos e o hockey foi um fator-chave, também foi um fator-chave para eu ter lá ficado tanto tempo. Por isso, como podes imaginar, o hockey lá é outro mundo e obviamente que aprendi bastante, tanto na Alemanha como na Holanda, com o Bernardo, com os meus colegas também que estiveram lá. E em termos de níveis, se eu tiver que responder se eu aprendi mais em nível pessoal ou profissional como jogador, posso responder com 100% que a nível pessoal cresci bastante. Isto é a minha opinião, eu quando saí de Portugal lá para fora, eu já tinha muitas bases do hockey, porque já estava rotinado na seleção com muita gente experiente. Não vou dizer que não aprendi nada quando fui lá para fora, porque é mentira, aprendi bastante, aprendi muitas coisas, mas em termos pessoais, cresci muito mais do que em nível profissional, sem dúvida. E certamente que esse crescimento pessoal te levou também a um crescimento profissional, naturalmente. Sim, claro. Tu falaste agora, pegando assim numa expressão solta, na tua forma de jogar, quer individual, quer coletiva, como é que tu te defines enquanto jogador? Ou melhor, como é que tu defines a tua forma de jogar? Ora bem, eu sou um jogador, pronto, óbvio que eu gosto de ganhar tudo, tanto nível coletivos como individuais, não vou negar. Acho que toda a gente, quando faz um desporto, quer ser o melhor, mas a minha maior preocupação, e tenho a certeza que 100% das pessoas que são minhas amigas vão concordar com isso, que o nível, em termos coletivos, para mim foi sempre o mais importante. E aquilo que me dá mais prazer, e também tento transmitir isto aos miúdos que eu treino hoje em dia, que é, se eu sou o melhor jogador, o meu maior objetivo é fazer com que os meus colegas sejam melhores daquilo que são. Tanto num treino, tanto num jogo. Isso é a característica mais forte que eu tenho e que eu gosto e que eu tenho prazer também de transmitir. Essa é a característica mais forte, sim, sem dúvida. Claro que tenho outras, sinto que em termos de liderança sou uma pessoa bastante importante na seleção, não tanto no clube, porque no clube também existem pessoas que têm uma liderança bastante importante e têm sempre a voz, e também são pessoas muito experientes, que é o caso do Luís, do Carlitos, também do próprio Camacho. Mas em termos da seleção, sinto que é uma característica muito importante que eu tenho e sinto que é importante e cada vez mais sinto o peso dessa importância nas últimas competições que eu tenho. Mudando agora um bocadinho o tema, estamos a falar destas tuas passagens para o estrangeiro enquanto jogador, mas também já tocaste nisso, mas pode haver quem não saiba, tu no hockey não és só jogador, também tens um papel de treinador, estás ligado aos escalões de formação do teu clube, Casa Pia. O que é que te motivou a fazer parte desse projeto? A treinares também tu crianças ou mais jovens que podem um dia chegar a séniores e, quem sabe, quererem ter uma carreira tal como tu tiveste no hockey. Tiveste e tens. Bem, naquela altura foi o convite do Sérgio. O convite do Sérgio já tinha aparecido há 10 anos atrás, quando eu ainda estava na Holanda. Na altura, obviamente, foi-me impossível vir. Entretanto, já me tinha decidido que vinha para Portugal e o convite dele basicamente foi pegar nos miúdos da escola. Senti motivação porque o Miguel Ralha já tinha treinado os miúdos e eu ouvia histórias, algumas engraçadas,
por razões, outras não tão engraçadas. Mas sempre tive motivação, porque eu sei que são alguns miúdos da escola têm backgrounds difíceis e complicados, e também não é que eu gosto disso, mas é uma motivação para mim tentar ajudar, porque sei que é complicado, sei que há pessoas lá que têm backgrounds complicados, e eu gosto de ajudar as crianças e dá-me prazer. E a escola, e esses miúdos foram a razão principal do qual eu decidi juntar-me à escola. Entretanto surgiu a oportunidade, não surgiu a oportunidade. Eu é que basicamente falei com o Sérgio e sabia do que ia aparecer um surgimento de treinar a Casa Pia, dos femininos. Sabia que ia ser complicado, mais uma vez, como eu gosto de desafios, decidi agarrar essa oportunidade. Sabia que ia ser complicado, foi complicado e está a ser complicado e vai continuar a ser complicado, mas sinto prazer em partilhar e ensinar coisas que partilharam comigo e ensinaram-me também, tanto em coisas básicas, passo e recepção, coisas que para mim são importantes, eu tento transmitir às pessoas e não tanto o coletivo. E pronto, e depois surgiu a oportunidade também de treinar os miúdos, sub-18, sub-16, fiquei com a equipa de sub-13, e dá-me um prazer enorme estar ali a treinar e às vezes picar. Tenho muitas discussões às vezes com os miúdos, e tudo isso dá-me prazer e motivação. E nessa tua função, qual é a coisa que tu mais gostas mesmo? Lá está, o ajudar no lado pessoal, é o partilhar experiências, como já referiste. Qual é aquele, digamos, sentimento que predomina quando estás ali a treinar alguém mais novo? Olha, essa pergunta, por acaso, para mim é fácil, porque pronto, adorei todos os momentos, todos os treinos, todos os jogos que fizemos com os miúdos, mas houve um momento especial que para mim marcou muito. Foi quando ganhámos o dos 13, da maneira que foi, não por termos sido campeões, atenção, isso acho que não é o mais importante, mas pela maneira que foi e pelas emoções que eu nunca tinha sentido como treinador, e pelas emoções que eu senti ao ver os miúdos numa fase que basicamente já estava, quase toda a gente pensava que o jogo já estava perdido. Eu vi miúdos a chorar, e é bastante complicado, miúdos de 11 10 anos, 12 a chorarem. E quando no momento do fim do jogo, o jogo acaba e eu vejo os miúdos a chorar de alegria, esse para mim foi um momento bastante marcante, porque fez-me reviver todos os momentos que eu tive quando era miúdo. Isto aqui pode parecer um bocado clichê, palavras bonitas, mas não é verdade. E tenho um miúdo em especial em conta nessa situação. Eu gosto de todos os miúdos que lá estão, mas tenho um miúdo que não marcou, mas tocou-me bastante nesse jogo, foi o miúdo Lucas, porque sinto que foi o miúdo que desde o início que eu peguei nos treinos da formação toda, se mostrou sempre motivado, e às vezes mandava-me mensagens, e no meio desse jogo eu via ele a chorar, porque ele pensava que estava a jogar mal, pensava que o jogo já estava perdido, e no fim do jogo, quando eu o vejo a chorar de alegria, para mim tocou-me bastante, e isso para mim foi o momento mais marcante, sem dúvida, e é o que me dá prazer também. Nós, lá está, falaste agora em jogos de final, em campeonatos. Eu tive a oportunidade de falar contigo nessas fases finais dos diversos escalões, e era nítida o sentimento que tu estavas a transpor naquele momento, a alegria que tu tinhas, o orgulho que tinhas naqueles jogadores mais jovens. Pergunto-te, qual é a principal mensagem que tu lhes tentas passar? Bem, neste caso, pronto, eu estou a treinar os sub-18, sub-16, sub-13. Nos treinos estou mais ligado aos sub-18 e aos sub-16 e alguns minutos sub-13, porque nós treinamos com grupos separados, mas nos jogos estou muito mais ligado com os sub-13. Não tive muitos jogos durante a fase regular, também por questão dos séniores, estive mais ligado com os sub-18, mas no campeonato estive relacionado com os sub-13. E a mensagem que eu sempre disse antes dos jogos é para eles se divertirem, que era a coisa mais importante. Mas eu também tento sempre transmitir isto desde os
sub-13 ou sub-18, que é uma coisa que eu acho que falta bastante, que é o rigor e a disciplina quando se está a fazer, ou seja, quando nós estamos num treino ou quando estamos num jogo. Odeio que os miúdos não estejam concentrados, não consigo, tal como num treino ou se eu estiver a dar um treino. E a mensagem é mais ou menos essa. Eu gosto de treinar, eu gosto de dar treinos com seriedade. Se for femininos ou masculinos é igual, para mim é igual, e essa é a mensagem que eu tento passar, é diversão enquanto jogamos, mas seriedade e rigor e profissionalismo dentro do amador, que acho que é a única coisa que se pede, porque o meu pensamento é, se nós estamos tantas horas juntos a treinar, ok, não são tantas, mas as horas que nós estamos, se nós estamos a aproveitar para aprender algo, basicamente não estamos ali a fazer nada. E uma coisa que eu gosto é, se eu vou fazer alguma coisa, tenho que sair dali melhor do que cheguei. Isso para mim é importante. E é importante quando eu faço um treino, que eu não vá fazer um treino só porque tem que ser. Eu gosto de fazer um treino e gosto de sentir que alguém ficou contente do treino, gosto de sentir que dei um bom treino, e aqui dá-me prazer fazer isso também, porque a comunicação é mais fácil, porque eu também dei treinos na Holanda e na Alemanha e sinceramente não gostava assim tanto. Não porque eles não eram profissionais, porque eram, mas simplesmente porque em termos de comunicação e a forma como eu falo, e às vezes digo bastantes asneiras também, aqui em Portugal é muito mais fácil, mas pronto, basicamente é isso, é a mensagem que eu tento transmitir é essa. E no meio de tantos atletas que já te foram passando ao longo da tua carreira de treinador, alguma vez tiveste um jogador mais jovem em que tu olhaste para ele e pensaste, este miúdo é tal e qual como eu quando estava nesta fase, quando tinha esta idade? Alguma vez te aconteceu? Não, até o dia de hoje não. Obviamente que existe um miúdo, o Rodrigo, que eu aprecio bastante a forma dele jogar, mas se me perguntarem se ele algum dia vai ser como eu ou o David, não te consigo dizer, isso também depende dele, mas já falei muitas vezes com ele e ele sabe que tem um papel bastante importante, mas só depende dele. Eu sei que ele tem qualidade, não só ele, como existem miúdos. Há um miúdo também no Lousada que eu aprecio bastante, não vou estar aqui a dizer nomes, mas há um miúdo no Lousada que eu aprecio bastante, mas basicamente depende deles. Sei que o trabalho vai ser importante, não só, também a mentalidade e a forma como se vão aguentar nos momentos de pressão, porque vão surgir. O Rodrigo neste momento já tem alguns momentos de pressão porque já esteve na seleção sénior, não como um papel importante que um dia vai ter, mas já começa a sentir esse peso, mas basicamente só depende deles. Claro que há miúdos que eu adoro ver jogar, tanto o Rodrigo como outros miúdos. Sentes algum tipo de nostalgia quando tu lhes estás a dar um treino e vê-los a treinar e a praticar e a quererem ser melhores e a tentarem ao máximo absorver a informação que tu passas? Sentes, digamos, saudades desses tempos? Quando eras tu que estavas naquele lugar? Claro, não é? Foram momentos importantes e há momentos que me marcam bastante. Esse jogo que eu tive a dizer da final foi bastante emotivo para mim, porque foi a primeira vez que eu senti como treinador, porque deu-me bastante prazer, porque senti que trabalhámos e trabalhámos bem, não trabalhámos fomos para ali. Óbvio que houve dias que houve treinos que foram horríveis, houve treinos muito bons, mas senti no fim que evoluímos bastante, tal como nos femininos, como nos miúdos, senti que evoluímos bastante, e é claro que isso traz-me saudades, porque foi um momento importante para mim e também foi aí que eu cresci também bastante. Para quem te acompanha, isto já numa outra questão, para quem te acompanha nas redes sociais, existe uma expressão que tu utilizas muito, que é o rijo. E eu vou tocar nisto porque surgiram algumas perguntas relativamente a essa expressão, nomeadamente de um jogador do teu clube, o Pedro Nachama, que pergunta quem são os rijos. Isso do rijo surgiu já há algum tempo. Isso foi uma brincadeira que eu tinha com o Miguel, nem sei de onde é que surgiu, nem sei se foi iniciativa dele, se foi iniciativa minha, para ser sincero, mas foi uma brincadeira que surgiu
Pá, isto foi em Venlo já, e naquela altura nós pronto, andávamos no ginásio e tínhamos a maneira que éramos rijos e depois a partir daí se pegou e pegou de uma tal maneira que hoje em dia, malta que eu esteja envolvido, tanto na seleção como no clube, se não disserem rijos já nem é normal. E tipo, eu às vezes fora do hockey, digo também muitas vezes a palavra rijo, e é uma palavra que já está incutida. Mas surgiu numa brincadeira e foi ficando, e tenho a certeza que há outras pessoas de outros clubes que também dizem, tenho a certeza. Te falaste no Miguel, mais uma vez, ele deixa-te uma pergunta relativamente a isto, que é: o que é que fazes para ser tão rijo? Bem como o José Seródio, que te pergunta também: se não fosses rijo, o que é que serias? É assim, pá, eu quando digo rijo, não é de uma expressão de ser forte fisicamente. Tem mais a ver, pelo menos para mim, tem mais a ver com a mentalidade daquilo que se quer, ou daquilo que quer fazer, ou daquilo que quer ganhar, da maneira que quer competir. Não tem muito a ver com irmos ao ginásio e estarmos lá a encher. É óbvio que isso é na brincadeira, mas rijo para mim é mais psicológico do que físico. É isso. Luís, seria agora, depois deste momento de descontração, por assim dizer, seria um bocadinho inevitável falarmos da seleção nacional, tendo em conta que tu és o capitão e tens o peso que tens nessa seleção. Ainda te lembras de como te sentiste na tua primeira internacionalização? Quando soubeste que ias jogar pela seleção? Lembro-me do meu primeiro jogo, foi num oficial, lembro-me do meu primeiro jogo oficial foi num campeonato europeu de sub-16, não me lembro contra quem foi, sei que foi um campeonato, foi esse momento e o momento que eu treinei com o David e com o pai dele, o Agostinho, foram momentos que me fizeram apaixonar totalmente pelo hockey. Tal como ir à seleção, para mim sempre tive um prazer enorme, desde miúdo, não sei como, não sei porquê, sempre tive uma paixão enorme. Jogar pela seleção, jogar pelo meu país, para mim sempre foi um sentimento especial. Todas as vezes que eu jogo pela seleção tenho sempre o mesmo sentimento, seja a primeira, seja a terceira, seja a 20ª, para mim é sempre igual. Sempre de uma seriedade. A partir do momento em que entro dentro de campo, tal como jogo no meu clube, mas claro que a seleção tem um peso mais importante e o sentimento é totalmente diferente, mas pá, sem estar a exagerar, tenho um sentimento totalmente de amor e carinho, e pode parecer ridículo, mas não é, de defender o meu país, apesar de ser a modalidade que é aqui em Portugal. Tenho um prazer que não vejo em muitos, vou dizer que não vejo em muitos, e custa-me e pá, não há nada mais importante para mim que seja jogar na seleção, não existe nada. Posso afirmar que o maior orgulho que tu tens na tua carreira foi mesmo então o representares e continuares a representar o teu país. Sim. Continuar a representar, se Deus quiser, por muitos anos, se houver hockey e se eu tiver disponibilidade física, que eu acho, como sou rico, que vou ter bastante tempo. Luís, essa paixão com que tu falas pela seleção, se calhar é a resposta ou será um dos motivos que me vais dar para a pergunta que eu te vou colocar a seguir, que é: o que é que achas que te levou durante o teu percurso nas seleções a chegares a seres o capitão atual da seleção? Eu acho que sempre tive esta característica de querer sempre melhor e querer sempre mais, e ter também um bocado de característica de um bocado do líder, mas graças a Deus, e já disse isto muitas vezes, tive o prazer de, quando eu me juntei à seleção sénior, ter colegas que me ensinaram bastante e que eram duros, não é duros de brincadeira, eram duros, fora do campo, dentro do campo, exigiam, seja um miúdo de 17 anos, seja um miúdo de 28, exigiam bastante, e isso é a mensagem que eu tento transmitir, e que me custa mais ver que os miúdos de hoje em dia, ou miúdos também bastante da minha idade, como eu disse, não têm o prazer, nem têm o mesmo sentimento, porque
Se eu quando fui à primeira seleção e nos momentos da seleção foi o que me fizeram apaixonar pelo hockey, quando eu me juntei aos séniores, o meu amor continuou sempre. Sempre. E basicamente foi aí que eu decidi, pá, isto da seleção é aquilo que eu gosto de fazer. Em Portugal, é o maior expoente em Portugal é representar a seleção e tinha um prazer enorme. Sinto um prazer enorme de ir para o balneário, estar com os meus colegas de seleção, todas as brincadeiras. E pá, acho que, como eu disse, isso é uma coisa que falta bastante: o amor pela seleção e a rigidez e a responsabilidade e a exigência. E sinceramente, a mim não me incomoda se vai um miúdo de 13 anos, se vai um miúdo que tem algumas limitações. Se eu vejo um miúdo que tem limitações técnicas, mas que tem paixão por aquilo que está a fazer e põe um esforço, perfeito para mim. Está ali, estou com ele, está comigo, estamos os dois no mesmo barco. Agora, aquilo que eu não posso nem aguento é ver pessoas que representam a seleção e não têm responsabilidades, não têm carinho, não têm paixão, não têm qualquer sentimento para representar Portugal. Isso a mim é o que me custa mais e é a mensagem que me custa também transmitir, porque também sei que há colegas meus que sentem o mesmo, que até à data de hoje nunca falharam uma seleção e que partilham isso comigo no balneário, sejam eles miúdos, têm o mesmo sentimento, e isso para mim é importante para mim. Nota-se que és um verdadeiro apaixonado Sim, pela seleção, claro. Tu falavas em liderar, e tu enquanto capitão, o que é que achas que é necessário alguém ter para conseguir ser um líder, seja ele líder no balneário, seja ele líder nos momentos bons, seja ele líder nas derrotas ou nos jogos menos bons, e naturalmente o que é necessário ter para ser um líder dentro do campo? Essa é uma pergunta complicada, mas sei que não sou um líder perfeito, tenho perfeita consciência disso. Sei que se calhar sou exigente demais para uns e tão brando para outros, tudo bem, mas sinto que é uma característica que nasceu comigo e foi crescendo cada vez mais, também pela responsabilidade que me deram e como eu disse, quando eu me juntei à seleção sénior, a responsabilidade que eu senti, apesar de não ter um papel tão importante que eu tenho neste momento, mas não sou um líder que gosto de mandar, vai fazer e faz. Gosto de ouvir a opinião de toda a gente e sei que já tive situações que fui um péssimo líder, tal como tenho perfeita noção que já fui um ótimo líder e uma pessoa bastante importante, tanto dentro de campo como no balneário ou como fora dele. Mas liderança não é uma coisa que se ganha, é uma coisa que nasce. Não dá para fazer não dá para mudar o carácter de uma pessoa da noite para o dia. Primeiro tens que nascer com ele e tens que ter vivências e tens que ter pessoas que exijam ter o mesmo papel como uma pessoa importante. E é isso que eu quero. Eu gosto, quando vou para dentro de campo, que todas as pessoas que estão a jogar comigo tenham noção que são tão importantes como as que estão a jogar ou as que estão no banco. Isso para mim é importante. E para mim a parte mais importante de líder é isso, é transmitir. Para mim a parte é transmitir a mensagem, que é ter o prazer de estar ali a representar Portugal e dar o máximo, independentemente de ser um jogo amigável ou ser um jogo que já não conta para nada. A exigência para mim tem que estar sempre no máximo, sempre. Tu falavas há pouquinho de gostar dos momentos em que estás no balneário, em que tens os colegas de seleção todos reunidos. Está, quando está a seleção toda reunida, como é que tu descreves o ambiente que se sente entre todos? Não digo só aquilo que tu sentes, mas o ambiente no geral. Acho que toda a gente concorda comigo que são momentos maravilhosos, porque são grandes amigos, na minha opinião são grandes. Eu estou a falar por mim, são grandes amigos que eu tenho ali, adoro estar ali, tenho a certeza que toda a gente teve momentos especiais lá. São momentos que não dá para explicar, mas aquilo que eu te posso dizer é que a seleção sempre foi importante para mim, tal como o clube, porque daquilo que eu tive fora do hockey são amigos que eu tenho, que eu guardo para a vida, que eu sei que vou continuar a ter, e isso para mim é o fator mais importante. Claro que quando vamos para a seleção
são momentos fixos, porque estamos ali todos juntos e estamos ali a brincar uns com os outros, e temos também o papel de seriedade quando vamos para o campo. Mas para mim o mais importante é os amigos que eu trago cá para fora. Mas tenho a certeza absoluta que toda a gente adora ir para a seleção. Já houve seleções que eu senti que não houve a mesma energia que outras. Houve seleções especiais, houve seleções normais. Acho que isso é um sentimento normal e nunca se deve dizer que não gostei de ir à seleção por causa deste ou daquele. Acho que isso não existe. Acho que a seleção é sempre um momento importante e lindo, que apesar de correr mal não dá para dizer que não gostou de ir para a seleção. Não dá. E eu próprio já tive seleções que se calhar não gostei tanto como as outras e não consigo dizer que não me deu prazer ou que não gostei de estar lá. É impossível. Todos esses momentos, se é que consegues destacar, digamos, um ou dois, mas à tua escolha, e que possas obviamente falar, qual é aquele, digamos, aquele momento de uma seleção, ou aqueles momentos, como preferir, que tu te lembras mais frequentemente, ou então que te sentes mais alegre quando recordas? Tens alguma história, digamos assim, que destaques? Sim. Não, tive seleções que me marcaram imenso. A primeira, não vou estar a dizer que a primeira foi o mais importante, vou dizer mais ou menos por ordem cronológica, mas a primeira foi sub-21 no Jamor, que subimos à divisão B, Pá, foi uma seleção, na altura éramos bastante jovens, era sub-21, mas eu lembro-me que só se calhar um ou dois tinham 21 anos, o resto era tudo 17, 18, 16, já nem me lembro. Essa seleção foi bastante marcante para mim, porque fomos campeões, ok, mas por aquilo que vivemos no balneário e das conversas que tivemos fora do campo, foi uma seleção que deu para criar laços bastante importantes, eles de ligação bastante importantes, e essa seleção foi bastante emotiva. Depois tenho seleção sub-21, quando subimos em campo na Lousada. Primeiro, porque se não estou a erro, foi a primeira seleção que eu fui capitão de um torneio importante, e por aquilo que conquistámos, da maneira que foi e das emoções enormes que existiram, porque tivemos 2 minutos de ser campeões, já tínhamos subido, mas tivemos 2 minutos de ser campeões de uma divisão B de campo sub-21, e também da maneira que, não que garantimos a subida, mas da maneira que passámos ao primeiro grupo, que foi um gol do Sebastião, lembro perfeitamente, um passe do Ivo que nem sequer andou 5 metros, por isso foi um gol ilegal, um gol contra a Rússia que fez o 3-3. Esse momento foi marcante e foi emotivo. Essa seleção também me marcou muito, também pela conquista. Tenho muitas seleções positivas. A primeira seleção séria. Tenho uma só negativa. Não negativa pela experiência, mas porque foi a única seleção que posso dizer que me afetou psicologicamente da maneira que foi a última seleção de sala que nós fomos. Até à data de hoje estou sempre a ver jogos, sempre a ver esses jogos. Por acaso só tenho 2 jogos, e que é contra, já nem sei, tenho 2 jogos e vejo bastante esses jogos, e esse europeu marcou-me negativamente, porque foi bastante má da maneira que foi, não por aquilo que jogámos, porque se eu tiver que te dizer, foi a seleção dentro de campo que eu senti que foi mais compacta, mais segura, mais estável que eu já tive a jogar, foi, definitivamente. Foi um prazer jogar ali. E depois, da maneira que perdemos e que não subimos à Divisão A, foi um sentimento horrível da maneira que foi, no momento que foi e por os motivos que foram. Continuo a ter a minha opinião. Já já falei isto com vários não. Já falei isto com o Ivo e ele não vê desta maneira. Mas pronto, essa foi a seleção que me marcou um bocado negativamente. Tavares, e lá está. Continuando no tema da seleção, tu tens o peso que tens nela.
por seres o capitão, tu sentes seja quando estás a treinar, seja quando estás a entrar em jogo ou a jogar, sentes alguma responsabilidade acrescida? Olha, vou-te ser sincero, se tenho, não sinto o peso. Sinto que sou importante, tal como já sou há vários anos, como já era quando nem usava a abraçadora, sempre senti-me um jogador importante na seleção, mas não é uma coisa que eu sei dar pressão, sei que tenho responsabilidade e sei que tenho que ter responsabilidade às vezes para tomar decisões ou para dizer uma coisa, não tenho responsabilidade nenhuma, porque como eu te disse, a característica de líder sempre foi uma coisa que eu tive, por isso basicamente quando eu tenho que falar é uma iniciativa minha e não é só porque eu tenho uma abraçadeira, porque eu também acho que toda a gente tem que ser líder dessa maneira e como eu disse eu gosto de ouvir as opiniões de todos, por isso não sinto pressão, não sinto responsabilidade por ser o capitão, sinto sim aquilo que eu disse, sinto um prazer enorme e é óbvio e não o escondo que para mim é um orgulho e sempre foi um objetivo para mim pessoal, isso sem dúvida. E quando aparece algum jogador novo na seleção, que esteja a fazer a sua primeira internacionalização, tu como é que, enquanto capitão, como é que o recebes? Da mesma forma, se calhar, que fizeram contigo, tentas-te meter com ele, tentas fazer algumas brincadeiras, ou passa primeiro por conversar, explicar o que é o grupo, como é que está o grupo e tentar integrar? Pá, nunca, sinceramente, percebo essa pergunta, mas como somos sempre muitas vezes o mesmo grupo e às vezes entra um, dois jovens e toda a gente se conhece basicamente, nunca houve essa necessidade de estar a dizer olha, faz isto assim. Houve sim, da minha parte e da parte dos meus colegas, de tentarem perceber a exigência, tanto nos treinos ou nos jogos, ou perceberem que fora do campo tem regras para ser cumpridas, isso existe e óbvio que já houve jovens que não é de respeito, mas ainda não percebem, porque é normal, mas acho que nunca houve essa necessidade. Eu acho que também para mim faz mais sentido dar a oportunidade a eles de ver como funciona do que estar a explicar. E depois aí, no momento sim, tentar explicar, tentar fazer perceber. Acho que isso sim, sem dúvida. Mas de certeza que já pregaste alguma partida, não? Sim, mas isso é mais quando vamos para as competições, quando há dias de folgas ou quando acaba o campeonato. Mas isso eu como sou capitão, por acaso tenho felicidade de delegar pessoas para fazer essas coisas. Neste caso é o Vasco é que é responsável. Ele gosta muito de cortar cabelos. Eu pessoalmente não gosto dessa brincadeira. Já me fizeram a mim, não me traumatizou, mas pronto, fez-me crescer. Nunca mais usei o cabelo daquela maneira que tinha. Mas não, óbvio que gosto de brincar e nesta seleção houve o sentimento de frustração da forma como perdemos, mas depois do campeonato, claro que houve a oportunidade para brincarmos todos e fizemos brincadeiras engraçadas que custam, que custam de fazer, mas são engraçadas. E também às vezes não é só os miúdos que entram novo, eu gosto também de fazer aqueles miúdos que estão lá há pouco tempo, como o Vicente fez, ele não gostou um bocadinho, mas teve que fazer. E pá, eu gosto mais de fazer brincadeiras engraçadas do que estar a prejudicar. Gosto mais de fazer brincadeiras que façam rir o pessoal que está a ver do que só eles que estão a fazer e vão ficar um bocado mal. Mas sim, já fizemos muitas brincadeiras. Desculpa interromper-te. Alguma dessas, se é que podes falar dela, o Miguel Ralha pediu para tu contares o que é que lhe fizeste em Bratislava no meio da neve. O que é que ele fez ou o que é que eu fiz? O que é que tu lhe fizeste em Bratislava? É assim, eu não me lembro de ter feito nada. Eu lembro-me, foi que na altura, eu não me lembro se era a primeira seleção dele, sei que ele foi para Chado, ou era, se calhar, não sei. Lembro perfeitamente da seleção, fomos campeões, subimos à divisão B de sala, se não estou em erro. Foi uma seleção linda também. Lembro-me que estávamos na cidade, já era de noite, não estava ninguém na rua, estava neve. Eu lembro-me que a determinada altura decidimos que o Ralha tinha que ficar completamente todo nu
e andar a correr pela cidade de Bratislava no meio da noite com neve. Só me lembro disso. Agora o que eu fiz não me lembro nada. Só se ele está a dizer que eu é que o obriguei a despir, que eu não tenho a certeza disso. Mas lembro-me, e foi engraçado porque ele começou a correr feito louco, todo nu, e lembro-me que entretanto estava um taxista, já estava a gravá-lo e a rir-se também. Lembro-me perfeitamente disso. Luís, vou-te fazer a última pergunta que temos que tirei com o cargo proveniente do nosso Instagram, que veio do José Seródio, que pergunta quais são os 3 jogos que mais te marcaram da tua carreira. Pá, essa é complicada. Não sei se queres responder os que te marcaram pela positiva ou de uma forma menos positiva, ou misturares. Pá, é complicado porque aí já tive vários jogos que me marcaram, ou porque ganhámos, ou porque perdemos um campeonato, por isso há positivo e negativo, mas se eu tiver que dizer que não é que seja o melhor ou o terceiro melhor, pronto, vou pôr determinados jogos, que assim é mais fácil. Os jogos que nos tornaram campeões em Venlo, no primeiro ano que eu tive em Venlo, que foi um playoff, foi um jogo que me deu bastante prazer e foi um ano incrível. Em termos individuais, foi um dos melhores anos que eu tive a jogar, pela forma que eu joguei e pelo papel importante que eu tive, e também porque acredito que trouxe outra mentalidade aos jogadores que lá estavam, da forma de querer ganhar e não estar só a jogar por jogar. Mas esses jogos foram importantes porque nós jogámos o playoff para subir divisão fora, perdemos 2-1. Por acaso marquei nesse jogo. Marquei e lembro-me deles não estarem a festejar ou não estarem a gozar, mas lembro perfeitamente que havia muita gente e nós não tínhamos feito um jogo, nós não tínhamos jogado nada, tínhamos jogado mal, se calhar porque estávamos nervosos e não estávamos habituados a estar tanta gente, porque aquilo estava completamente cheio. E lembro-me perfeitamente que me marcou, porque quando íamos embora eu encontrei o jornalista e disse-lhe que, portanto, esse jogo foi na quarta, nós jogámos depois sábado e domingo, e lembro perfeitamente que lhe disse que na segunda-feira ele ia pôr no jornal, não me lembro das palavras exatas, mas lembro que basicamente que ia dizer que o governo tinha subido a divisão. E no sábado foi um dia muito especial, foi um dos dias mais especiais que eu tive, também por motivos pessoais, que as pessoas que estiveram lá sabem, mas que da forma como jogámos, ou seja, nós perdemos o primeiro jogo 2-1, no segundo jogo, no sábado, ganhámos 7-2, 7-2 ou 7-3, já nem me lembro, e fizemos um jogo magistral, jogámos completamente bem, marcámos 4 gols logo de rajada e logo aí deu-nos outra motivação para o próximo jogo, que era domingo. E depois da maneira que o jogo que foi domingo, que foi completamente diferente, voltámos a estar nervosos, também porque nesse dia estava a chover, não lembro se estava a chover bastante, mas eu particularmente não gosto de jogar à chuva, é uma coisa que eu odeio, mas também porque foi um jogo complicado, se não estou em erro ganhámos 3-1 ou 2-1, não tenho a certeza, e porque foi um golo lindo, o último golo, o segundo e o terceiro foram 2 golos lindos, e da maneira como festejámos quando marcámos esse golo, e depois do jogo, claro. Depois tenho vários jogos na seleção, bastante, todas as vezes que nos tornámos campeões. Tenho esse jogo da Rússia que o Sebastião marcou, que também me marcou. Este jogo que eu acabei de falar do Europeu de Cenas de Sala, pela negativa. E depois tenho vários jogos nos clubes que me marcaram negativamente, ou por momentos chaves que não ganhámos por algo, por mim ou por outra coisa. Depois tenho muitos momentos positivos que me marcaram porque fomos campeões. Não consigo estar a enumerar 3, mas felizmente já tive momentos importantes e que me marcaram muitos, e felizmente tive poucos que me marcaram pela negativa. Não que eu já não tenha perdido várias finais, porque já, especialmente para o Zé, quer dizer, para o Zé não, o Zé diz que já ganhou 10 títulos, mas ele na realidade
Ele já joga nos séniores, segundo ele, desde os 9 anos de idade, não consigo perceber, mas pronto, já perdi vários títulos, mas houve só um ou dois que me marcaram pela negativa. E certamente terás ainda muitos bons Sim. momentos reservados para o futuro. Por fora em futuro, quais é que são os objetivos que tu tens traçados ou que tu esperas que venham a ser cumpridos para o teu futuro na modalidade? Olha, basicamente é ganhar aquilo tudo que temos para ganhar em termos coletivos, individuais. Se, em termos individuais, em mim próprio, falta-me em termos de cenas, falta-me só realista. Eu sou mais uma pessoa que vejo as coisas pela, pela, pelas coisas realistas. Eu não vou estar a dizer que o meu sonho é jogar Jogos Olímpicos, porque sei certamente que é bastante complicado. Óbvio que é um sonho, mas sinto que é uma meta bastante complicada. Mas se eu tiver que te dizer um objetivo que para mim é realista, posso dizer jogar campeonato europeu divisão A de sala e jogar campeonato do mundo de sala, em termos de seleções. Para mim é um objetivo que pode vir a acontecer, não vejo porque não. Depende da forma como vamos trabalhar nós jogadores e federação e na seleção. Em termos de clubes, ganhar todos os títulos possíveis, e em termos individuais, ganhar aquilo que me falta para ganhar e que me falta para conquistar, que neste momento individual coletivo falta-me a Taça de Portugal e a Supertaça, creio eu. E depois, para mim, como eu te disse, e não quero, como eu te disse que eu gosto de desafios e gosto de ser sempre o melhor e não quero estar a parecer arrogante, mas para mim o meu objetivo é marcar mais ou menos a minha imagem e quer ser o melhor jogador português de sempre. Acho que esse é o meu objetivo e não quero estar a ser arrogante nem a desrespeitar qualquer pessoa, porque sei que há jogadores importantes e formidáveis, mas é o meu objetivo. É um objetivo perfeitamente válido, é aquilo que tu tens traçado para ti próprio. Luís, para terminarmos esta entrevista, e podem estar jogadores mais novos a verem ou poderão depois ver mais tarde a entrevista. Enquanto capitão da seleção, que mensagem é que tu darias a esses jogadores que ainda estão numa fase de aprendizagem e talvez até de conhecimento da modalidade e de descoberta de si mesmos? Que mensagem é que lhes deixas para o futuro? Basicamente é aquilo que eu também transmito aos miúdos que eu treino, que é óbvio que é divertirem-se enquanto treinam, enquanto jogam e acreditarem naquilo que estão a fazer, confiarem que o tempo um dia vai chegar, tal como eu chegou, que eu esperei 2 anos ou mais para ser um jogador bom o suficiente para me encaixar numa equipa e ser importante. Agora depende muito de trabalho e acho que também a mentalidade e a forma como se aborda alguns momentos, como se aborda e como se tem a mentalidade, acho que é bastante importante. E depois, para mim, que também me ajudou bastante, que é ouvir as pessoas mais experientes e mais velhas, que para mim foi o meu caso e que me ajudou bastante, que foi ouvir as pessoas que sabem, que percebem que já estão ali há anos e sabem o que se passa, sabem o que têm que fazer e sinto que com isso cresci bastante. E basicamente é isso, confiarem neles próprios, porque o momento certamente vai chegar. Ainda por cima que hoje em dia é muito mais fácil. Agora, outra mensagem que eu queria dizer é que, para não se iludirem, hoje é fácil chegar à seleção, o que continua a ser difícil é ser regular na seleção. E acho que tem-se vindo a ver em algumas seleções, por exemplo, na última, tínhamos seis pessoas que não tinham, 5 que não tinham ido há 4 anos na seleção de sala. Por isso, não se iludem só por irem uma vez que vão continuar a ir sempre. Acho que têm que exigir isso a eles próprios, tanto no clube como nas seleções. Sei que no clube é muito mais complicado por vários fatores, infelizmente, mas quando se está na seleção, acho que a mentalidade tem que ser essa e não se iludirem que de lá por estarem lá que vão estar a vir sempre. Pois, obrigado pela tua mensagem. Obrigado também,
mais uma vez, por teres aceito o convite para aqui estar presente, por teres despendido o teu tempo e teres dito e passado as mensagens que passaste. Muito obrigado também a todos os que nos estiveram a acompanhar e uma boa noite. Olha, obrigado eu por esta oportunidade e acho uma excelente iniciativa e espero que continuem a convidar a malta e que a malta continue, que a malta aceite e faça estas entrevistas, porque acho que é importante também. Claro. Ok, obrigado. Obrigado, Normas. Boa noite. Obrigado, boa noite.